Fala pessoal, aqui é o Medina, mais um vídeo para o nosso canal Missão Live. Hoje aqui patrocinado pela NeoID. Como sempre, vou falar para vocês aqui um pouco sobre a câmera 4K Broadcast. Estou com essa câmera aqui agora, estou sendo, filmado por ela, gravando esse vídeo com ela. E eu vou trazer para vocês aqui uma parte teórica sobre essa câmera, trazendo as principais características desse equipamento, não só físico, né, a parte física dela ali, em questão de sensor, esse tipo de coisa, como também a parte lógica, a parte de configuração, o que ela traz para a gente de melhoria em relação às outras câmeras. Vou fazer essa comparação para vocês, tá bom? Então, se você gosta desse tipo de vídeo, te convido a ficar até o final. Se você gostar, deixe seu like, sua inscrição. É muito importante sua interação aqui no canal, beleza? Então vamos lá. Uma das coisas que mais chama atenção nessa câmera é o sensor. Quando você vai lá no site da NeoID, está lá o sensor 4x3. E o que seria esse sensor 4x3? O que ele faz? Qual a diferença prática dele nessa câmera? A gente vai falar também sobre ND Filter, vamos falar a questão do TOF, que é a questão ali do foco, estabilização eletrônica, porque essa câmera tem também em relação à questão do você estar tremendo no ambiente que está vibrando, então é bem importante também essa configuração. Vamos falar aqui a questão das conectividades, o que tem SDI, HDMI, IP, enfim, vamos falar um pouco sobre rede, a parte de protocolos que ela tem ali, a gente vai falar sobre 3D, que é a questão de realidade aumentada, a gente vai falar, enfim, várias coisas aqui que essa câmera tem e, obviamente, a gente vai depois para a parte de configuração dentro do sistema dela para a gente poder verificar na prática. E aí no final, a gente tem ali uma ideia melhor para onde essa câmera pode nos atender melhor. Tive uma experiência prática com ela dentro de uma igreja grande. Vou compartilhar para vocês também qual foi a minha experiência, os prós e os contras que eu enfrentei em relação ao uso dessa câmera na prática, tá? Então a promessa dessa câmera, ela vai desde uma câmera, vamos dizer assim, simples, você conectar ela através de um cabo USB, então ela vai ter ali a saída USB-C, depois a gente vai ver na questão do site também, as conectividades, então ela vai desde uma conectividade USB-C simples, plug and play, até uma conectividade por IP profissional, 3G no SDI, como também 12G no SDI, também 4K 60. Então é difícil você encontrar isso em câmeras PTZ, muito difícil, então essa câmera nos entrega isso também. Mas vamos começar aqui pelo ponto forte, que é o sensor 4x3 que a gente comentou lá no início, tá? Vamos lá. Então o sensor nada mais é que o olho da câmera. Então quanto maior esse olho, mais eu posso obter ali de informação, né, através dessa lente, que é captação de luz, a questão de tons, texturas, questão de abertura. Então, quanto maior esse sensor, quanto maior esse olho, melhor. Então, esse sensor 4x3, ele é um sensor fora do padrão que a gente tem aí no mercado normalmente. Se você está em baixa iluminação, você tem baixa luz, quanto maior esse sensor, melhor ele vai trabalhar, menos ele vai fazer força, menos ganho ele precisa para compensar, né? Então, menos essa câmera vai trabalhar se o sensor tem uma maior abertura, né, para captar essa luz que tem no ambiente naquele momento. Consequentemente, né, se você tem menos esforço da câmera em relação para definir essa imagem, menos ruído você vai ter no final ali. E como falei, consequentemente você vai ter uma imagem mais cheia, você vai ter mais textura, você vai ter mais informação, você vai ter mais nitidez na questão da pele. Então, essa diferença do 4x3 nessa câmera é fundamental para você ter esse comparativo com outros equipamentos de outras marcas, tá? Obviamente que uma câmera PTZ ela não é uma câmera full frame, uma lente full frame de câmera de cinema, que você usa ali uma 70-200, sei lá, numa Blackmagic da vida. Você não vai ter aquela separação do fundo igual uma lente de cinema, né? Mas ela ainda assim faz isso, tá? Não estou fazendo aqui no momento, mas ainda assim você consegue, através da regulação do foco ali, você consegue destacar o fundo. Claro, isso vai depender muito da distância que você está, do objeto que está sendo filmado com o fundo, né? Tudo isso tem configuração exata aí para o teu ambiente, tá? Mas ela já tem essa possibilidade, sim, que faz diferença em relação a outras câmeras do mercado, tá? E a gente tem isso graças a esse sensor 4x3 dessa câmera da NeoID, a Broadcast. Outra coisa que a gente tem que ter noção de uma câmera PTZ, que quando você está em wide, você está com uma lente totalmente aberta ali no zoom, você tem, obviamente, uma captura de luz melhor do que quando você fecha ali no tele, né? Você fecha no zoom ali na pessoa. Então, a câmera normalmente, numa PTZ, quanto maior, mais aberto de zoom, melhor dizendo, mais captação de luz, quanto mais você fecha no tele, mais fechado fica. Então, ela precisa trabalhar mais também na questão da iluminação, tá? Porque quanto mais você fecha, menos luz ela vai ter
nessa captura desse sensor. Então você tem que tomar muito cuidado quando você fechar, independente se é essa PTZ, se é outra PTZ, você vai passar por essa situação, tá? Então, resumindo, no plano aberto e para o plano fechado, o zoom faz toda a diferença ali. Mais aberto, mais luz, mais fechado, menos luz, e aí o sensor vai fazer esse trabalho para você. Então, quando você trabalha com um formato tele fechado, né, a câmera costuma trabalhar mais e, consequentemente, dependendo da iluminação, você pode ter um pouco de ruído, tá? Então isso é independente da câmera PTZ. Outra característica dessa câmera, ela tem uma opção nas configurações ali que chama ND Filter. O que esse cara faz? Então digamos que você esteja num ambiente muito iluminado, com bastante luz do sol, ou luz mesmo artificial, e está muito claro. O que a gente faz normalmente? Vai lá e mexe no shutter, mexe na íris, e acaba mexendo em coisas que não era para mexer, para poder corrigir esse excesso de iluminação. O ND Filter ele trabalha como se fosse um óculos escuro da lente. Depois a gente vai mostrar certinho nas configurações. Esse cara ele faz o que? Você habilita ali a quantidade de ND Filter que você quer e ele, como falei, ele funciona como um óculos escuro. Você não precisa mexer no shutter para mais nem para menos, e da mesma forma as outras opções na câmera para corrigir, como falei anteriormente, tá? Então o ND Filter nada mais é, resumindo a grosso modo, como fosse um óculos escuro, tá? Então essa opção também está presente nessa câmera. Então você pode estar testando essa opção, né? Porque normalmente o que a gente faz? Ah, tá muito claro, eu vou aumentando o shutter. Mas se eu aumento muito o shutter, o que eu tenho? Eu tenho um movimento mais duro, aí fica aquela sensação de câmera de segurança, né? Ou eu trabalho a questão da íris e tal. Então, para evitar isso, a gente tenta utilizar o ND Filter presente nessa câmera, tá? Outra opção que nós temos nessa câmera é o TOF, Time of Flight. O que esse cara faz? Ele trabalha na parte do foco. Resumidamente, para que ele serve? Para você ter um foco mais inteligente. Ele mede a distância da lente e até o objeto está sendo filmado, e ele trabalha nesse foco para não ficar caçando o foco toda hora quando se perde com mais gente andando no mesmo ambiente, enfim, todo aquele processo que a gente já conhece quando desfoca no objeto que a gente está filmando. Então esse TOF é mais uma camada dentro da configuração dessa câmera para ele trabalhar com um foco mais inteligente através de software. Outra função bem interessante nessa câmera é o EIS. Resumidamente, é uma estabilização eletrônica. Por quê? Porque você pode estar com essa câmera num ambiente mais delicado em relação ao tripé no chão, enfim, numa parede que está tremendo, tal, e você habilitando essa função que ela não vem nativa habilitada, você tem uma melhoria em relação a esses tremores. Claro, quanto mais zoom você dá, mais tremor você tem. Então você tem que ficar muito esperto em relação a isso. Então com o EIS, essa estabilização eletrônica, você pode estar corrigindo aí esses pequenos tremores que possam aí, dependendo do teu ambiente, te atrapalhar. A minha experiência em relação a isso, como falei para vocês, eu utilizei essa câmera alguns dias em um local e ficou em um tripé bom, porém essa câmera ela tem 5 kg basicamente, 4 kg alguma coisa, quase 5 kg. E é uma câmera de quase 30 centímetros, então é uma câmera bem pesada e bem robusta. Então se você não colocá-la num tripé muito firme e não for num chão muito firme, no meu caso era um tablado, as pessoas andavam, então qualquer movimento tremia muito a lente. Então a gente estava trabalhando com um zoom bem fechado, tá? O zoom de 20x dela que é muito bom. Então a gente estava trabalhando com zoom muito fechado, então qualquer pisada que dava ali tremia a imagem. Então as pessoas não ficaram satisfeitas em relação a isso, tal. Enfim, aí teve uma dificuldade de uso da câmera. Então não se adaptou naquele ambiente. Então se você for comprar essa câmera, mesmo utilizando essa opção do EIS para estabilização eletrônica, você pode vir a sofrer em relação a isso, tá? Porque essa câmera ela precisa de uma instalação muito robusta, muito forte. Se você for colocar em teto, colocar em parede, eu já te aviso, uma câmera de 5 kg tem que ser muito bem feito, não só para tremer, como para suportar essa câmera também. Outra opção interessante nessa câmera é o Motion Sync. O que esse cara faz? Ele fica até no mesmo lugar ali da estabilização eletrônica. Esse cara nada mais é que você habilitando ele, você quer movimentos mais suaves, mais naturais no movimento dos presets, em relação a pan e tilt e zoom, ele faz esse movimento mais natural, né? Não faz aquele movimento às vezes mais seco, vai chegar lá no movimento que você fez e lá ele vai estabilizar o foco ali, enfim. Então quando você habilita esse motion, ele pode dar essa melhoria significativa para você. Caso você precise de um movimento mais rápido, tá? Não habilite, tá? Outra questão também dessa câmera, ela é bem pesada, até no movimento de pan, tá? E tilt dela. Então se você for utilizar uma controladora para seguir a pessoa, dependendo da pessoa, você não consegue fazer, tá? Porque passei por essas situações, pregadores que corriam no altar, era muito difícil,
Aí tinha que fazer na mão no tripé, aí onde a gente tinha problema em relação à questão da estabilidade ali, e também a questão do auto track que ela tem, né? Então a câmera que tem auto track, então quando eu habilito, funciona lindamente, bem suave, só que para ambientes que a pessoa corre muito, você pode não conseguir acompanhar, tá? De forma fidedigna ali. Então se for uma sala, um estúdio mais limitado em movimentação, show de bola, funciona perfeitamente o auto track e com certeza com o motion ativo fica melhor ainda, tá? Mas tem que tomar esse cuidado, porque se é uma câmera que tem um peso, uma carcaça, uma estrutura mais pesada, então o motor já não trabalha tão leve como uma câmera 20x, por exemplo, da Neo ID. Vamos falar um pouco sobre conectividade. Então, nós temos ali saída de vídeo HDMI, 4K 60, temos também saída SDI 3G, que é Full HD, e também 12G 4K 60. Então é muito difícil você ter isso hoje numa câmera PTZ, tá? Então se você usar o USB, conecta ali, plugou, achou, não precisa instalar nada. Se você utilizar HDMI ou SDI, você precisa de uma captura, um switcher, enfim, beleza? E aí também temos a conectividade IP, tá? Então via NDI você sai também e também através de fibra, que a gente já vai falar daqui a pouco, tá? Agora a gente vai falar sobre as entradas dessa câmera. A gente falou sobre saídas de vídeo, vamos falar sobre entradas, e essas entradas não são de vídeo, elas são a G-Lock e a Timecode. Qual a diferença delas? Para que serve? Eu preciso utilizar no meu setup? Então eu vou explicar para vocês aqui o que é a diferença e para que serve, e como você utiliza fisicamente aí no seu projeto. Então o G-Lock, né, você vai ver ali na imagem a entrada G-Lock, nada mais é que um sincronismo de quadros. Se você trabalha aí com multicâmeras, várias câmeras, então você vai conectar mais um cabo, tá? Um cabo SDI mesmo ali, coaxial, BNC ali na conexão G-Lock, e você vai levar esse cabo a um equipamento que vai fazer essa função de sincar todas as suas câmeras, né, os quadros, né, os frames dessas câmeras, ok? Resumidamente é isso, beleza? E o que é o Timecode? O Timecode é a outra conexão de entrada que vocês viram ali na imagem. Esse cara aqui, ele faz a gravação, tá? Ele faz a gravação por frame e utiliza um time, né, um relógio ali, para você utilizar pós-evento, né? Então você vai na produção, você vai pegar a imagem dessas câmeras, se elas foram gravadas separadamente, e você tem esse sync através desse cronômetro, desse relógio, enfim, desse timer ali, que é o timecode, né? Para você fazer uma pós-produção com mais detalhes, enfim, sincronismo exato, beleza? Então se você utiliza aí numa igreja, num evento pequeno tal, você não vai utilizar tanto o G-Lock como o Timecode, isso é mais para estúdios maiores, televisão, o pessoal utiliza bastante, porque daí já é a linha broadcast, que é essa câmera, né, para estúdio mesmo. Então o cara que tem um estúdio muito grande, com várias câmeras, ele vai utilizar ali tanto o G-Lock para fazer o sync entre as câmeras ali enfim, no uso real, ao vivo, como também o Timecode para fazer a produção depois. Fica muito mais fácil, né, você ter esse sync aí através do Timecode, tá? E ambos, tanto o G-Lock como o Timecode, você precisa levar um cabo extra, além do SDI do vídeo, por exemplo, para um equipamento que vai fazer esse processo ali, tá? Então quem é da área já conhece, já sabe, enfim, é mais para informação para vocês mesmo aqui dessas conexões, tá? Então resumindo, SDI é vídeo, G-Lock é referência de quadro do sistema, e o Timecode aqui para você fazer um sincronismo de gravação com esse relógio que ele utiliza, tá bom? Vamos falar um pouco sobre as conexões de áudio. Essa câmera é uma câmera profissional, então ela tem algumas conexões nela de entrada de áudio. Então você pode estar colocando o áudio diretamente da mesa de som nessa câmera e fazendo a gravação, enfim, junto com o vídeo. Então ela tem duas conectividades ali XLR, vocês viram na imagem também, tem entrada de mic e entrada line-in 3,5 mm, tá? Então, resumidamente, não tem ciência aqui. Se você quiser utilizar o áudio entrando na câmera, gravando através da saída de vídeo depois lá no switcher, em algum lugar, ou via USB, enfim, não importa, ou até gravando internamente nela, que a gente já vai comentar sobre isso, que é uma característica bem interessante dessa câmera também. Vamos falar um pouco sobre rede. Essa câmera tem vários protocolos, como de praxe nas câmeras da Neo ID, mas essa câmera já tem HX3, o NDI HX3, que é para vir aí com a latência menor, enfim, com um uso mais real time, diferenciado ali em relação à questão do HX2, ok? Aí na prática você vai ver se funciona bem dentro da sua rede. Você pode habilitar o HX3 ou utilizar o HX2 dessa câmera, tá? Aí ela também tem multicast. O que é o multicast, Medina? Multicast, por exemplo, se eu mando um sinal dessa câmera via IP de um protocolo, ele vai mandar
um sinal unicast para um lugar, e outro cara vai pegar o sinal também, então vou mandar vários sinais para quem estiver recebendo. O multicast eu mando um sinal para um grupo, crio uma rede multicast, e ali essas pessoas dentro desse grupo, esses players, vamos dizer assim, recebem esse sinal, tá? Não é comum utilizar, mas para quem tem essa necessidade, mas é totalmente possível. Então, digamos, você cria uma rede multicast, você colocar na TV aí vários players, sei lá, VLC da vida recebendo um sinal, você manda só para esse grupo, a câmera só se concentra. Claro, você tem que ter uma rede própria para isso, tem que ter um roteador, um switch próprio para isso, o GMP lá rodando para poder fazer esse processo, tá? Então não é para qualquer um. Então não recomendo se você não sabe, tá? Vamos falar de outra opção que chama FreeD. Resumidamente, é uma função que trabalha com tracking de movimentos para realidade aumentada. Então o pessoal que trabalha aí com essa questão de AR pode utilizar para fazer esse processo de captura de movimentos para esse cenário, engine, enfim, esse tipo de coisa, tá? Então não é comum também, você não precisa habilitar ele se você fazer só para transmissão, gravação dessa câmera, mas quem trabalha com esse tipo de conteúdo tem essa opção nessa câmera também. Outra coisa que nós vamos falar sobre conectividade é o slot que nós temos ali, SFP+, tá? Então você vai trabalhar, por exemplo, com fibra, eu quero mandar um sinal de vídeo através de fibra. Eu posso estar mandando, porque ela tem essa conectividade, e ela trabalha com o protocolo ST2110. O que esse protocolo faz? Ele através de IP, tá? É um protocolo avançado de IP, eu posso estar mandando o meu sinal através desse sinal via fibra, por exemplo, um sinal muito mais de longa distância, um ponto a ponto, por exemplo, mas eu preciso trabalhar isso numa rede já de tipo 10 GB, por exemplo, tá? Não é para qualquer um, então você não vai utilizar esse sinal de fibra em um cenário comum aí que você tem no dia a dia. Se é para mais pessoas que estão na rua, essas OB-Van da vida, enfim, que precisam enviar esses sinais aí para dentro de um local assim com mais distância, quilômetros às vezes, aí utiliza e manda um sinal em tempo real através desse protocolo ST2110. Então ele vai utilizar a fibra como meio físico e esse protocolo, né, avançado através da sua rede IP num switch pelo menos de 10 GB, ok? Resumidamente é isso. Então você tem essa opção de broadcast profissional caso você tenha interesse, tá? Então pessoal, agora eu vou falar um pouco sobre a parte de alimentação. Eu estava editando e esqueci de gravar isso, de falar isso na gravação de ontem, então estou gravando agora para vocês aqui rapidamente, tá? Então a parte de alimentação dela, ela vem com uma fonte de 12 volts, 3 amperes, você pode colocar uma fonte com mais amperagem para esquentar menos a fonte, né? Essa câmera precisa de bastante energia, mas 3 amperes é suficiente. Sobre alimentação através da porta de rede desse equipamento. Então ela funciona através do PoE++ 802.3 BT. Essa informação é muito importante. Então, quando você for comprar um switch, além da questão do budget ali total, né, que somando tudo que ele entrega nas portas, o que ele entrega por porta, ele tem que ter essa característica, tá? 802.3 BT. E aí você vai verificar a quantidade de watts que ele entrega por porta. Eu recomendo, para trabalhar com folga, para essa câmera funcionar bem, 60 watts por porta, tá? Aí você vai somar, ver o que esse switch entrega por porta e que capacidade que ele tem para entregar, ok? Então só fazer a matemática, multiplicar aí sem problema nenhum, tá? Evita cabo de rede cobreado, enfim, que eles têm um cabo, esse tipo de característica nesses cabos, isso para alimentação não é bom, certo? Então Cat6 simples, normal, não tem problema nenhum, vai funcionar perfeitamente, tá? Até 100 metros, obviamente, não pode passar disso, porque senão você vai perder. Só que assim, eu não recomendo muito longo um cabo alimentando via PoE, que quanto mais longo, menos energia ele passa ali através desse cabo, tá? Então, resumindo isso, alimenta através da fonte 12 volts, alimenta através da porta de rede PoE++ 802.3 BT. Pegue um switch que tem essa capacidade de entregar, que vai ser sucesso, beleza? Então, pessoal, aqui no site da NeoID, vou deixar esse link abaixo para vocês, nós temos aqui alguns detalhes e algumas especificações, mas já falei bastante coisa, bastante teoria para vocês aí, tá? O preço dela atual, beleza? Temos aqui a parte de trás da câmera, que eu já mostrei, talvez já mostrei nesse vídeo aqui, em vídeo essa parte traseira, senão eu vou mostrar para vocês também aí agora. Nós temos aqui as conectividades de áudio que eu falei para vocês, a entrada XLR, tá? Temos aqui a entrada line in e a saída line out, tá? Abaixo nós temos aqui a gravação de micro SD que eu comentei com vocês e um botão reset que é bem interessante, tá? Caso você esqueça a senha, IP e tal, você pode estar resetando por aqui. Temos aqui conectividade USB que eu já falei, e também temos aqui HDMI 4K 60, 4K 60 SDI,
Full HD SDI, Time Code e o DIN Clock que eu já comentei com vocês anteriormente, tá? Alimentação PoE++ para essa porta e conectividade de rede, né? Temos a alimentação também aqui através da fonte, o slot aqui para a gente utilizar, como eu falei para vocês, a questão da fibra, né? E utilizar um protocolo de mídia através de IP para estar enviando isso, mas como falei, tem que ser muito bem pensado, uma rede muito bem planejada, porque senão não suporta, tá? E aqui acima nós temos as conectividades RS de entrada e saída, mas raramente hoje nós utilizamos, porque câmeras IP e controladores IP, não utilizamos hoje basicamente essas conectividades, tá? Então essa aqui é a traseira da câmera, temos também na parte frontal, que eu comentei com vocês, vou colocar o vídeo aí para vocês darem uma olhada também, ela ligando, então ela acende essas luzes aqui, principalmente na questão do uso do tale, né? Então se você está com essa câmera num tale, você tem essa opção de essa informação através dessas luzes, se essa câmera está ao vivo, se ela está no pré, né, ali no preview, ou se ela está no PGM, no ao vivo, né? Então é bem bonito também essas luzes aqui. O IP padrão dessa câmera é 192.168.188 e a senha NeoID e NeoID. Pode ser que você venha ter a senha admin? Pode. Então você olha embaixo da câmera ali, vai ter ali na etiqueta o usuário e a senha, tá? Mas essa daqui no caso é NeoID, NeoID, tá? Dentro das configurações da câmera, é basicamente a mesma coisa que a gente tem, por exemplo, uma 20X da NeoID, que a gente já mostrou para vocês aqui no canal, tá? Não leve em consideração essa imagem aqui, pode estar um pouco sincronizada com a minha câmera aqui embaixo, tá? Mas aqui eu vou mostrar para vocês algumas configurações que tem a mais aqui nessa câmera, tá? Então temos aqui o ao vivo e temos aqui o botão de ligar e desligar a gravação. Primeiro eu vou mostrar como configura lá, depois a gente pode voltar aqui, tá? Aqui em vídeo você configura algumas coisas, caso você tenha interesse, mas você tem que entender que nesse primeiro stream, por exemplo, é o tipo de codec de codificação, H264, o H265 e o MPEG, tá? Eu deixo H264 por questão de compatibilidade com alguns players. Às vezes a gente grava em H265, exporta H265 e não abre em determinados programas, tá? Então eu deixo aqui em H264, tá? Essa resolução 4K dela, que na verdade é um 4K que não é DCI, tá? É um Ultra HD. Aqui você coloca a qualidade de bits que você quer na saída desse vídeo, né, para você estar utilizando. Quanto maior, mais qualidade, mais pesado fica esse envio, tá? Então você pode, por exemplo, estar utilizando em NDI, isso te dá uma latência maior, uma gravação de vídeo maior, tem que tomar muito cuidado, tá? Então você pode estar tirando aqui essa resolução 4K, botar em Full HD, aqui está o formato do vídeo, eu posso mudar o formato do vídeo. Se eu precisar, por exemplo, assim, essa câmera aqui ela é 4K 60, mas o meu switcher lá é 4K 30. Aí eu venho aqui e mudo para 30, tá? Você pode estar alterando ou para Full HD, enfim, aí você decide, tá bom? Nós temos aqui alguns modelos, então, por exemplo, tem aqui o NDI HX3 em 1080 50, 1080 60. Então, se eu colocar, automaticamente ele já tira daqui, tá? Então, ou você configura aqui ou você escolhe um modelo aqui padrão, tá bom? Rastreamento, como falei, essa câmera ela tem um auto tracking, é muito bom o auto tracking dela, funciona perfeitamente, tá? É suave, mas como falei, por ser uma câmera mais pesada, se você quiser acompanhar um cara muito rápido, ela não vai trabalhar bem, tá? Por exemplo, a 20X da NeoID trabalha super bem, ela é bem esperta, ela pode até andar rápido que ela vai, mas essa aqui, ela por ser mais pesada, ela tem essa característica, tá? Então, vamos dizer assim que é um contra, né, dependendo do teu cenário. Não que seja um negativo dela, mas dependendo do teu cenário, não pode te ajudar. Eu passei por essa experiência na igreja lá que a gente testou, foram vários pregadores, e alguns andavam demais, parecia lá o Bruce Dixon do Iron Maiden no altar, e teve que pegar no tripé e fazer na mão, porque aí a gente sofreu com a trepidação, né, então a câmera pode ser que não se adapte a determinados ambientes, tá? Mas enfim, em relação à configuração aqui, vocês já viram aqui no canal a configuração de auto track da 20X, é igualzinha essa daqui, tá? Aqui em imagem nós configuramos a exposição, ó, pode ver, tá tudo automático, nem mexi em nada aqui, tá? Então a exposição de shutter, de íris, enfim. Como falei para vocês, quanto maior o shutter, mais você escurece, mais duro fica o movimento, então você tem que saber utilizar aqui também a questão da exposição, do shutter, da íris, tá? Então nenhuma câmera tem receita de bolo, você tem que configurar conforme o teu ambiente. Nessa parte aqui de configuração, quero mostrar para vocês aqui também uma coisa que eu deixei de falar na primeira gravação, tá? Então, aqui, ó, em modo de exposição aqui, em automático, nós temos esse cara que eu quero mostrar para vocês aqui, é o contraluz. O que esse cara faz? E eu testei hoje com a janela aberta aqui, me iluminando atrás. Ele vai trabalhar priorizando o objeto que está na frente aqui. Então ele tirou um pouco dessa quantidade de luz que estava atrás de mim e eu na frente estava escurecendo, ele ajudou. Aonde que isso é legal a gente está testando? Em um ambiente que você está filmando um painel de LED.
normalmente uma fonte luminosa muito forte atrás e a pessoa fica mais escura na frente se não tem uma boa iluminação frontal. Então a gente pode estar testando isso aqui, eu posso estar fazendo um vídeo prático lá na igreja com painel de LED, a gente pode estar testando, mas só se você quiser, você deixar comentário, você interagir aí, eu faço um vídeo prático, senão não faço, né, pessoal? Não adianta ficar perdendo tempo também se vocês não têm interesse no assunto, né? Se você tem interesse no assunto, deixe aí nos comentários, tá? Aí eu venho e testo esse cara aqui na prática pra gente, tá? O medidor aqui também no automático eu costumo deixar aqui inteligente, aí você coloca aí e vê como é que ele vai se comportar no seu ambiente, tá? Deixa aqui inteligente. E no mais eu não mexo nada. Claro, esse aqui tá na opção automática, tá com muito ganho, enfim. Eu queria mais mostrar para vocês a questão do contraluz aqui para ver que tem isso presente também nessa câmera. Eu nunca percebi em outra câmera, se tem, eu nunca tinha percebido, tá? Então era mais isso que eu queria mostrar para vocês aqui, tá bom? Temos aqui a questão da cor. Eu normalmente trabalho com o arco questão de temperatura da luz, tá? Mas aí você vai trabalhar conforme o teu ambiente. Temos a questão aqui da imagem, de contraste, enfim, luminância e tal. Pode estar configurando aqui também, deve configurar, né? O modo foco, eu deixei aqui frontal, mas você pode botar centro, inferior, superior, enfim. Deixei aqui no frontal, manual. Sensibilidade alto, baixa ou normal, eu sempre deixo no alto. Esse ND é que eu falei para vocês. Por exemplo, eu vou habilitar aqui, ó, 1/4. Ó. O que ele fez? Ele botou um óculos escuro. Então, para você estar num ambiente muito, muito claro, esse ND pode te ajudar. No caso, aqui é o contrário, né? Eu estou num ambiente que não tem muita iluminação. Se eu habilitar, me atrapalha. E o modo noturno fica dessa forma aqui, beleza? Muito bem. Redução de ruído, pessoal. Ele vem por padrão no 6. Então, quanto maior essa redução de ruído 3D aqui, esse NR, mais nitidez, vamos dizer assim, ele queira te dar. Só que, consequentemente, ele pode te dar um borrão na imagem. Eu tirei e botei aqui no 1, mas você pode estar botando no 3 aí e testar, tá, pessoal? Não coloca muito alto que você pode ter borrão na imagem, ok? Normalmente eu trabalho no 3 e fica interessante, tá? E aqui estilo, né, de normal, questão de brilho, tá? Enfim, aquela questão de configuração de imagem, tá? Aqui eu deixo no padrão, beleza? A questão do áudio, né, se ele vai estar ligado ou não. O tipo de codec do áudio aqui é o AAC, beleza? Taxa de amostragem, 48. Taxa de bits nós temos aqui até 128K. A conectividade de entrada, se vai ser o XLR, o mic, o line-in, ok? Os volumes aqui em dB você pode estar mexendo também aqui no level, tá? E ela também tem Phantom Power, interessante, ó, você pode estar ligando e desligando, tá bom? E essa opção que eu confesso que eu não sei o que é. Vamos lá, sistema. Então aqui nós temos para reiniciar e resetar de fábrica, temos aqui a questão do usuário, né? Pode estar mudando a senha. Temos aqui a atualização, você pode estar subindo aqui para fazer a atualização do sistema, caso a NeoID te envie, né? Ou faça por você. A gravação, ela faz em formato TS, ok? Então o container ali é em TS. E você pode definir o tamanho do arquivo. Aqui no caso está 15 minutos por padrão, mas você pode estar definindo, ok? Aqui você tem a questão de formatação e montagem do cartão. Por exemplo, aqui vou desmontar, ó, não aparece nada. Eu venho aqui e monto, ele vai verificar o cartão, se está tudo certo. E aí você pode estar formatando por aqui também. Então ele está falando do espaço aqui. Era para ser um cartão de 64 GB, está dando 59 ali, beleza? Então aqui eu já montei. Aqui o nível de brilho do tile, que é aquela luz ali que fica acesa, eu posso estar aumentando, diminuindo. O EIS, que eu falei para vocês, que é o estabilizador ali da imagem, vou deixar até ligado, tá? De forma eletrônica, ele tenta ajudar para evitar aquela trepidação, ok? E aqui o Motion Sync, que eu falei para vocês também, a questão de movimento nos presets, para deixar mais natural. Vou deixar aqui ligado os dois, aí ele bota aqui a velocidade, caso você queira mexer. Vou deixar salvo aqui, não, vou deixar, esse cara aqui eu vou deixar desligado, que eu não estou usando agora. E aqui na parte de rede é a mesma coisa que a gente já viu nas outras câmeras, né? Configuração do endereço IP, as portas de utilização de acesso, HTTP, enfim, o DP e tal. O RTMP S também, que é security dele, você pode estar mandando diretamente para algum destino, algum servidor RTMP da vida, tá? SRT, padrão, né? A gente já ensinou muito aqui no canal em relação a isso, o RTSP também. Esse cara aqui também nós já ensinamos. Comentei sobre o multicast anteriormente com vocês. O FreeD aqui, o FreeD é a questão da inteligência ali em relação ao tracking para realidade aumentada, VR, aquela coisa toda ali, beleza? Aí só define, liga aqui, bota o IP de destino, a porta de conectividade e você faz esse processo de envio. E essa aqui é a questão de sync de data e hora, tá? Configuração aqui de NDI, padrão, tá? Você pode estar mudando o nome se quiser aqui. Então pode deixar aqui já dessa forma, lembrando que essa câmera já vem com licença, tá? O NDI você não precisa estar comprando, tá bom? E aqui é a versão que está essa câmera atualmente, até onde eu sei é a última versão dessa câmera.
E aqui embaixo nós temos, enfim, pan, tilt, foco, velocidade do pan, do tilt. Você pode estar definindo aqui para melhorar isso aqui conforme a tua necessidade, tá? E também habilitar aqui o rastreamento, enfim, nada diferente das outras câmeras. Então, resumindo a ópera, pessoal. Se você quer uma câmera robusta e simples, porque é uma câmera simples de mexer, essa câmera vai te entregar 4K no IP, no HDMI, no SDI. Então você vai definir aí o teu setup, que tipo de switcher que você vai utilizar. Sabemos que switcher 4K no HDMI existe, mas é muito difícil de encontrar. Eu acho que a Blackmagic nem tem essa conectividade em HDMI, enfim. Aí você vai definir qual é o teu setup, tá? Se você quer uma câmera dessa para um ambiente mais controlado, um estúdio e tal, excelente, tá? Então, se é um ambiente que você tem dificuldade de instalação de parede, de chão, é uma câmera pesada, como eu falei para vocês, é uma câmera de quase 30 centímetros, então tem que pensar muito bem na utilização dela, tá? Em relação à qualidade, vai te entregar perfeitamente, é muito boa, tá? Só que tem esse detalhe da montagem, tem que ser bem robusto para poder atender ela, tá? E se você procura por um estúdio, uma estrutura broadcast, você tem, tanto no 12G 4K 60, você tem conectividade via fibra, você tem outras funções ali de timecode, de unlock dela ali para você estar utilizando. Então ela atende desde o simples até o avançado, até um top aí de estúdio mesmo, para você já um estúdio móvel, enfim, é bem interessante, tá? Então se você gostou desse vídeo, nesse estilo aula, teórica e tal, te convido a estar curtindo aí o nosso vídeo, deixando seu like, seu hype, aquela coisa toda, se inscrevendo. E se você quiser que eu faça um vídeo prático, né, no ambiente, com essa câmera, eu posso estar vindo fazendo na igreja, mas só se esse vídeo aqui bombar, enfim, se vocês comentarem e pedirem aí nos comentários, eu venho a fazer para vocês um vídeo prático, filmando, dando zoom, testando para vocês, tá? Hoje foi a parte teórica, informando para vocês as opções, as configurações e o que essa câmera pode oferecer. Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar aí abaixo, vai ser um prazer estar te respondendo. E eu fico à disposição caso tenha alguma dúvida em relação a algum equipamento da NeoID também, tá? Se não for essa câmera, enfim, outro também, eu fico à disposição. Aí abaixo tem meu e-mail, meu Instagram, enfim, grupo gratuito do Telegram. Vou deixar aqui na tela também para vocês aqui um QR Code, caso você queira contribuir com esse canal. Algumas pessoas perguntam assim, como a gente pode contribuir e tal, quer pagar para algum serviço? Tá, eu vou deixar aí também esse QR Code aí com o Pix, caso você queira contribuir, mas fica totalmente na liberdade, não tem obrigação nenhuma, tá bom? Deus te abençoe e até o próximo vídeo.